Muito bem. Em termos económicos, o grande objetivo do país tem de ser naturalmente o crescimento. Se não houver crescimento, nós nunca teremos melhor saúde, nunca teremos melhor educação, nunca teremos melhores salários, não teremos melhor futuro. Os orçamentos de Estado são uma peça absolutamente fundamental para este objetivo. Ou correspondem normalmente a uma visão do futuro, opta-se pelo futuro e, portanto, configura-se o orçamento de uma dada maneira, ou então tem-se uma visão de curto prazo, uma visão imediata e opta-se pelo presente. Os orçamentos de Estado deste Governo têm sido sempre a olhar para o presente e não a olhar para o futuro. E o Orçamento de Estado de 2019, ou a proposta do Orçamento de Estado de 2019, vai exatamente na mesma linha, só que um bocadinho pior. E eu penso que esse um bocadinho pior tem justamente a ver com as eleições. É um orçamento, como digo, não olha para o futuro, olha apenas para isto. Dar resposta às reivindicações que o Partido Comunista e que o Bloco de Esquerda fazem. E essas reivindicações são sempre para distribuir, mais para agora, mais para agora, mais para agora, e depois alguém há de fechar a porta no futuro. O critério é, fundamentalmente, e neste orçamento é bem patente, uma simpatia imediata e vender uma imagem que tudo está bem, que estamos numa espécie de país das maravilhas, onde é possível distribuir as benesses por toda a gente. Nós vamos continuar com esta política, vamos continuar, está lá plasmado no orçamento, vamos continuar a ter um crescimento fraco. Nós vamos ser, em 2019, segundo as projeções, o sexto pior da União Europeia. Portanto, vai haver 21 países a crescer mais do que Portugal em 2019, segundo as projeções da União Europeia, nesta política que eu já referi de chapa ganha, chapa batida, portanto, nada com o futuro, tudo com o presente, tudo com o imediato. E depois há aqui um aspecto que é bom relembrar aos portugueses. Um país prepara-se para as crises quando está em época de crescimento económico. Quando não o faz em época de crescimento económico, quando entra na crise, a crise é muito mais penosa para todos nós. Portanto, nós temos de ter o sentido da responsabilidade de, em momentos como estes, nestes 4 anos, mais os 3 que já passaram e mais o que vem aí, que são anos que, apesar de tudo, com algum crescimento económico, nós devíamos estar a preparar o futuro e a salvaguardar os portugueses de sofrimento desnecessário para o momento em que a economia deixar de crescer. E esses momentos são assim. A questão é quase técnica ou científica, como quiserem. Os ciclos económicos dão-se. Ora se cresce, ora se decresce, a economia mundial, a economia portuguesa e a economia europeia. É sim, vai acontecer. E nós tínhamos a obrigação de ter o sentido da responsabilidade de agora estarmos a atenuar esses momentos que vêm, de certeza, sempre foi assim ao longo da história. E, portanto, se nós nos lembrarmos daquela história que nos contavam quando éramos pequeninos, da cigarra e da formiga, a cigarra no inverno trabalhava, ou melhor, no verão trabalhava e depois no inverno tinha que comer e vivia bem, e a cigarra no verão não trabalhava, cantava e dançava, e depois quando chegava ao inverno tinha naturalmente dificuldades, tinha frio, tinha fome, tinha isto, tinha aquilo, e ia pedir aos outros. Este governo é a mesma coisa, é um governo da cigarra, canta e dança no verão, e depois no inverno, quem vier atrás, que fecha a porta. Em 2019, só alguns números, não vou enfatizar muito isso, mas só alguns números. A despesa corrente primária, que é a despesa corrente sem os juros, vai crescer 2,4 mil milhões de euros, corresponde a mais 3,3%. Eu acho isto muito, mas não sou só eu que acho isto muito. A própria Comissão Europeia, ontem ou anteontem, já veio pedir explicações ao Governo justamente por este crescimento que vai para lá daquilo que é sensato e que deve estar incluído nos parâmetros definidos pela União Europeia, da qual nós fazemos parte e, portanto, na qual nós também participamos nessas decisões. Para alimentar esta despesa, o Governo vai receber mais 300 milhões de euros de dividendos do Banco de Portugal. Não é 300 milhões, é mais 300 milhões em 2019 do que em 2018. Vai pagar menos 100 milhões de euros de juros, porque a taxa de juros já baixou tanto, mesmo assim, ainda vai pagar menos 100 milhões do que aquilo que vai pagar ou que está a pagar este ano. A receita contributiva, ou seja, a taxa social única, vai crescer, vai dar uma receita superior em 975 milhões de euros. A receita fiscal, os impostos, vão subir 1,4 mil milhões de euros, ou seja, o Governo vai receber no próximo ano mais 1,4 mil milhões de euros em impostos que os portugueses vão pagar.
Uma parte deste crescimento é seguramente o crescimento económico. Quando há crescimento económico, cobramos mais impostos. É normal, é assim que as coisas funcionam. Só que o Governo não se contenta com isso e, portanto, não lhe chega o crescimento derivado do crescimento económico e, portanto, aumenta, por exemplo, o ISP. O ISP, que é o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, gasolina e gasóleo, que o Governo disse que ia baixar, vai subir e vai receber mais 210 milhões de euros do que aquilo que vai receber em 18. Em 19, mais 210 milhões de euros num imposto que prometeu baixar em 2016. Aumenta a tributação autónoma em IRC sobre as empresas, o que demonstra também aqui, em alguns casos em mais de 50%, o que demonstra também aqui que não tem qualquer problema em penalizar as empresas, apesar de todos nós sabermos que as empresas e o investimento são absolutamente vitais para o crescimento económico, que é e devia ser o grande objetivo de um orçamento de Estado em Portugal neste momento. Ainda aumenta mais alguns impostos de menor dimensão. Em 2019, o Governo vai manter a carga fiscal nos máximos históricos de sempre. Em 2018 atingiu o máximo histórico, em 2019 mantém o mesmo patamar. Todos estão recordados quando o ministro Vítor Gaspar disse que íamos ter um brutal aumento de impostos. Pois o brutal aumento de impostos, eu penso que era este o termo, se não era brutal era coisa parecida, era colossal. Pronto, rimava com brutal, vai dar ao mesmo. Um colossal aumento de impostos. O colossal aumento de impostos deu uma carga fiscal inferior àquela que nós temos em 2018, que vamos continuar a ter em 2019. Em 2019, nem os escalões do IRS são atualizados pela taxa de inflação. Permanecem na mesma. Portanto, todos os portugueses que têm rendimentos sediados em IRS, todos os portugueses vão perder em termos reais, porque a inflação vai comer 1,4% do seu rendimento pela via do IRS. E mesmo assim, o déficit público no ano de 2019 vai ser de 0,2% do PIB, que é na prática o mesmo de 2018, porque em 2018 nós vamos ter cerca de 0,6% ou 0,7% de déficit, mas inclui uma despesa colossal com o novo banco. Se nós retirarmos essa despesa extraordinária com o novo banco, o déficit este ano vai ficar à volta de 0,2%. Portanto, a redução do déficit em 2019 face a 2018 é muitíssimo pequena. Bastava dedicarem o aumento de dividendos que o Banco de Portugal vai pagar, os tais do Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos, 300 milhões de euros. E a redução de juros, 100 milhões, dá 400 milhões, bastava dedicarem isto ao déficit e o déficit era zero, porque o déficit é de cerca de 380 milhões, o déficit passava a ser zero. Agora, porque é que eles não fazem uma redução do déficit significativa, fazem uma coisa mínima e quase inexpressiva? Porque precisam do dinheiro para dar aos eleitores. É esta a razão. Ou seja, reduzir o déficit era um pouco pensar no futuro, salvaguardar um pouco o nosso futuro. Bom, mas esse, pelos vistos, não é o objetivo. Como consequência disto, também há um indicador que eu não queria deixar de referir, que é para as pessoas não andarem enganadas. A dívida pública portuguesa, em 2019, vai subir mais de 3 mil milhões de euros. Nós temos ouvido o Governo a dizer que tem baixado a dívida pública. Vamos clarificar. O que o Governo tem baixado é a relação entre a dívida pública e o produto interno bruto. Porque o valor da dívida pública, o valor absoluto, tem subido sempre. E para o ano vai subir mais 3 mil milhões de euros. Portugal para o ano vai pedir emprestado, portanto vai dever mais 3 mil milhões de euros do que vai dever em 31 de dezembro de 2018. A relação entre a dívida e o produto é que pode melhorar. Mas isto para que fique claro, para que não andamos aqui a enganar-nos a todos e sabemos exatamente daquilo que estamos a falar. E, portanto, o que nós temos visto é que este orçamento anuncia um bodo político aos eleitores. Não é um bodo aos pobres, neste caso concreto é aos eleitores, portanto é um bodo aos pobres e um bodo aos ricos. É um bodo aos eleitores. Tudo notícias boas, como se estivéssemos, como já disse, no País das Maravilhas. Se não, vejamos. E não vou dizer as medidas todas, porque elas ainda são mais do que estas, mas aquelas que têm vindo mais a público nas notícias. Elimina-se o pagamento especial por conta. Oferecem-se manuais escolares gratuitos até ao 12º ano para todos, desde que andem no ensino público. Portanto, se houver uma família que com muito esforço paga as propinas do seu filho ou da sua filha no ensino privado, não tem direito.
Mas alguém abastado, que não gasta o dinheiro no privado e põe o filho no público, já passa a ter direito. Reduz-se as propinas para todos. Reduz-se o IVA dos espetáculos. Dão-se benefícios fiscais aos imigrantes. Faz-se um alargamento do abono de família. Oferece-se passe único de transportes a preços muito baixos, onde estão os eleitores, quer em Lisboa e no Porto. Anuncia-se aumento extraordinário de pensões, anuncia-se aumentos aos funcionários públicos, reduz-se o IVA na fatura da luz, anuncia-se que as horas extraordinárias vão ficar fora do IRS e promete-se reformas antecipadas despenalizadas mais cedo. Vamos ser sérios com isto e frontais. Não é possível ninguém, a começar por mim, discordar de cada uma destas medidas. Eu não posso dizer que é mau que se elimine o PEC, ou que as propinas sejam mais baixas, ou que os livros sejam de borla para toda a gente, ou que os passos sejam mais baratos. Toda a gente gosta disto. E, portanto, não é possível discordar cada uma das medidas de per si. Agora, nós podemos perceber que estas medidas, todas ao mesmo tempo, são uma orgia orçamental, tendo em vista as eleições. Cada uma de per si não é muito fácil contestar, porque são medidas populares. Todas juntas são a orgia orçamental que o Governo pretende fazer em ano de eleições. E são um conjunto de medidas, se repararem, avulsas, dispersas e sem estratégia. São medidas avulsas, são medidas simpáticas, são medidas para contentar as pessoas, a ver se através disto captam o voto das pessoas. Depois, a seguir, se as coisas correrem mal, já estamos em 2020 e as eleições já foram em 2019, que é o que interessa. Mas o nosso povo também diz, na sua imensa sabedoria, que vale mais a sabedoria do povo do que aquela que adquirimos nas escolas, que quando a esmola é grande, o povo desconfia. E o povo diz bem, porque neste caso também já percebemos que algumas medidas não são exatamente assim, são uma aldrabice e outras são uma atrapalhada. Já percebemos que a das horas extraordinárias é uma aldrabice. As pessoas vão pagar o mesmo IRS que pagavam nas horas extraordinárias, vão pagar em 19, como pagavam em 2018 ou como pagavam em 2017. Não vai aumentar o escalão no mês em que recebem. Mas no fim, quando se fizer as contas, quando acertarem as contas, vão pagar o IRS como sempre pagaram. Só que isso é em 2020 e as eleições são em 2019. Portanto, para efeitos eleitorais de outubro de 2019, a coisa está bem. Para efeito do bolso das pessoas, não está tão bem assim, porque depois, no ano seguinte, quando forem fazer os acertos, vão naturalmente pagar as horas extraordinárias. O IVA da energia também não é o IVA da energia, também já se percebeu. É o IVA sobre o aluguer do contador. E pelas contas feitas vai dar uma fortuna de poupança aos portugueses, vai dar qualquer coisa como 80 e tal cêntimos por mês, mas só àqueles que têm a potência mínima contratada e nem sequer é a todos. Portanto, estas duas medidas, e provavelmente haverá mais, mas estas duas já todos nós percebemos que andam dentro da linha da aldrabice política. As reformas antecipadas ainda não entendemos, são uma atrapalhada, veremos, mas com certeza que vai ser claramente explicado, aí não tenho dúvidas. Eu só espero é que numa matéria como a segurança social não se caia no erro de estar a dar agora aquilo que sabemos que no futuro não é sustentável. A segurança social é uma coisa muito séria. As pessoas, depois de entrarem para a reforma, passado muito pouco tempo, vá lá, sem exagero, 4, 5, 6 anos, não conseguem reconverter-se e voltar ao mercado de trabalho e, portanto, nós temos de ter a certeza de que quando damos uma reforma a uma pessoa, essa reforma em valor real, não é em valor nominal, é em valor real, portanto, com a inflação lá metida, é garantida até ao fim da vida da pessoa. Porque é um truque dar-lhe agora e depois não tem atualizações e a inflação vai comendo a reforma e a pessoa morre. Não digo na miséria, depende do valor das reformas, mas quando chega ao fim da vida tem problemas muito sérios. E, portanto, isto é uma matéria que não se pode prestar a demagogia e eu espero que aquilo que venha a ser clarificado em sede de Orçamento de Estado seja algo que o Governo tenha a certeza absoluta que é perfeitamente sustentável no futuro. Se for perfeitamente sustentável no futuro, quem não concorda? Agora, o que eu não concordo é se não for sustentável no futuro e ser dado apenas para agora agradar às pessoas, conquistar o seu voto e depois logo se vê, porque logo se vê nem sequer aqui, nem é sequer em 2020, há de ser em 2030 e aí ainda estamos mais longe.
Para terminar, queria só fazer uma visão de uma coisa mais importante que o orçamento de 2019, que é os orçamentos todos, 16, 17, 18 e 19, porque nós estamos a terminar, com isto terminamos a legislatura, as 4, não terminamos a legislatura, mas os 4 orçamentos da legislatura. E vamos lá dizer isto frontalmente, porque não há dúvida que é sim. Este governo, que diz que, enfim, que conseguiu uma governação fantástica, tão fantástica que dá para dar isto tudo, na prática pode dizer que baixou o déficit, pode dizer isso, porque o déficit efetivamente baixou e isso é positivo. Reduziu o rácio da dívida, a dívida sobre o produto interno bruto, que também é verdade, e repôs os cortes da Troika. Estas 3 coisas o governo fez, são 3 coisas positivas e que não há que enganar. Agora vamos ao resto. Isto fez, mas tivemos dos piores crescimentos económicos da União Europeia durante estes 4 anos. Ou seja, atrasámos-nos mais relativamente à média europeia do que estávamos em 2016. Não construímos uma estratégia de crescimento económico sustentado que é absolutamente vital para o nosso futuro. Não fizemos nenhuma reforma estrutural. Não fizemos nada pelo investimento privado, que é variável fundamental no crescimento económico. Baixamos o investimento público, apesar do Governo dizer, e os partidos de esquerda dizerem sempre, aqui nem é bem o Governo, é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP, que o investimento público, enfim, salva tudo e é uma coisa importantíssima. Pois bem, na hora que têm para o gerir, baixaram o investimento público. Degradamos a nossa taxa de poupança, que é absolutamente vital, não só para o investimento, como para o equilíbrio das nossas contas externas. Atingimos a maior carga fiscal da história do país. Os portugueses vão pagar, em 2019, mais 11 mil milhões de euros de impostos do que em 2015. O Estado vai pagar menos 1.600 milhões de euros de juros da dívida pública, agora, do que pagava em 2015. Apesar da dívida ter subido muito, mas as taxas de juros baixaram tanto que dá esta folga. E relativamente ao Banco de Portugal, vai receber mais 1.000 milhões de euros em dividendos e IRC do Banco de Portugal do que aquilo que recebíamos em 2015. Mesmo assim, naturalmente que todos estes valores, principalmente os dos impostos, tinham sempre de subir pelo crescimento económico. Não estou a dizer que isto é carga fiscal pura e dura, não é exatamente assim, que não quero fazer demagogia. Mas mesmo assim, com tudo isto, nós reduzimos o déficit abaixo daquilo que a conjuntura nos permitia. Portanto, todo este dinheiro que poderia ter sido mais bem distribuído em investimento, em futuro, em redução do déficit, foi todo, enfim, distribuído segundo as listas de reivindicações da coligação do Bloco de Esquerda e do PCP no Parlamento. Baixamos o rácio da dívida sobre o PIB, mas a dívida pública subiu, ou vai subir até dezembro de 2019, praticamente mais 20 mil milhões de euros. Quase, não chega lá, mas quase mais 20 mil milhões de euros que o país deverá mais em dezembro de 2019 do que devia em dezembro de 2015. Financiamos alguma despesa estrutural com receita conjuntural. O que é que isto quer dizer? Se a receita é conjuntural, hoje existe, amanhã pode não existir. A despesa estrutural, essa fica lá. Portanto, quando perdermos essas receitas conjunturais, perdemos a receita, mas a despesa fica lá. O melhor exemplo que se pode dar é justamente a fatura de juros da dívida pública, que tem uma componente conjuntural grande, na exata medida que todos sabemos que as taxas vão subir. E, portanto, abaixo de um dado patamar, é uma receita conjuntural. Não pode, não vai aguentar por muitos anos, vai essa fatura subir. Degradamos os serviços públicos, mas apesar de degradarmos os serviços públicos, continuamos a dizer, ou continua o Governo a dizer que não estamos em austeridade. E queria só aqui também fazer um parênteses muito pequenino para uma coisa que não disse e que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, que é, enfim, onde notamos mais a degradação dos serviços públicos em Portugal. As verbas para o Serviço Nacional de Saúde em 2019 vão ter um crescimento de 2,3%, um crescimento nominal de 2,3%. Abaixo do crescimento da receita, que há bocado referi, 3,3%. Portanto, o peso dos gastos que o Serviço Nacional de Saúde no todo da despesa pública vai baixar. Em termos reais só vai subir 0,3%. Portanto, a conclusão política que se tira é esta. A saúde não é uma prioridade. Porque se a saúde fosse uma prioridade, aquilo que se gasta ou que se investe na saúde tinha de subir mais do que aquilo que globalmente se vai gastar com a despesa como um todo. E, portanto, também aqui podemos tirar
esta conclusão, agora só relativamente a 19, embora também esteja para trás, mas estes números são só de 19, não é uma prioridade. Portanto, aquilo que nós podemos dizer, muito simplesmente, é que o país perdeu 3 anos e vai perder mais um, portanto, perde 4 anos relativamente à construção do seu futuro. Porquê? Porque temos um governo / uma coligação parlamentar que olha para o presente, ponto. E olhar para o presente, em 2019, é olhar para as eleições. Este orçamento de 2019 relembra um pouco, as coisas não são exatamente iguais, mas relembra um pouco os orçamentos de 1999, que eu acompanhei na Assembleia da República na altura como deputado, e depois os 2009, que foi naturalmente o de 2009 de má memória. E, portanto, resumindo e concluindo, como em todos os demais orçamentos de Estado apresentados por este Governo, em 16, 17 e 18, o de 2019, em minha opinião, também não pode merecer a concordância do PSD e, portanto, na próxima reunião da Direção Nacional, na quarta-feira, eu próprio vou propor que a decisão da Comissão Política Nacional seja de votar contra este orçamento.